Uma certa ocasião preguei numa igreja que tinha sinalizado uma grande placa do lado de fora para que todo mundo, ao sair do culto, conseguisse ler: você está entrando agora no seu campo missionário. Aquela igreja entendia a importância do ajuntamento, da reunião, de congregar os irmãos, mas entendia também que a sua missão não se limita ao lado de dentro, mas transborda para o lado de fora. É a respeito disso que nós queremos falar, a igreja fora das quatro paredes. Gente, estou hoje no norte da Tailândia, na cidade de Mae Sai. Atrás de mim, você enxerga algumas montanhas. Atrás dela já está o país de Myanmar. À minha esquerda nós temos a fronteira de Laos. E aqui eu estou passando para trazer uma mensagem importante ao seu coração. Uma mensagem a respeito da nossa responsabilidade de enxergar mais do que nós mesmos, de enxergarmos os outros. No livro de Hebreus, no capítulo 13, dos versículos 11 a 13, nós lemos o seguinte: um sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. A palavra de Deus nos apresenta aqui uma tipologia. No Velho Testamento, o sacerdote tinha a responsabilidade de levar o sangue do sacrifício para dentro dos Santos dos Santos. Mas a palavra de Deus também nos mostra que, assim como o sumo sacerdote tinha a responsabilidade de levar o sangue para dentro, tinha a responsabilidade de queimar o corpo do animal fora do arraial. E o que lemos aqui no livro de Hebreus é que esse é um paralelo a respeito de Jesus. O seu sangue foi introduzido no Santo dos Santos, no real, no verdadeiro, diante de Deus. Mas essa tipologia indicava que o corpo de Jesus precisava ser levado para o lado de fora. E quando Jesus é levado para o Gólgota, é levado para morrer no Calvário, ele foi levado do lado de fora da cidade. O seu sacrifício não aconteceu do lado de dentro, mas aconteceu do lado de fora. E o que nós temos aqui não é meramente uma delimitação geográfica. A Bíblia nos apresenta isso como uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é que nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de, assim como Jesus sofreu do lado de fora da porta, assim como ele sofreu fora do arraial ou do acampamento, dependendo da versão, nós também precisamos levar a sua vergonha. A mesma vergonha que ele suportou do lado de fora, porque foi tratado como um criminoso, foi crucificado seminu. A mesma desonra que ele teve do lado de fora, a Bíblia diz, nós também precisamos suportar. Nós também precisamos levar essa mensagem. E acredito que aqui é importante entender algo. Eu sei da importância de se congregar. Em Hebreus, no capítulo 10, o mesmo livro de Hebreus, um pouco antes, ele diz lá no versículo 25 sobre não deixar de congregar, sobre a importância de ministrarmos o coração uns dos outros. Nós sabemos que como corpo de Cristo nós precisamos uns dos outros e nós temos uma missão que ela é para o lado de dentro. É quando a igreja entende o seu papel de ministrar não só ao Senhor, mas também de ministrar aos santos. Mas a nossa missão não se limita ao lado de dentro apenas. Nós temos uma missão do lado de fora. A linguagem usada pelo autor de Hebreus é fora do acampamento. Outra versão, a linguagem usada é fora do arraial. Uma expressão que ainda aparece é fora do portão ou fora da porta. Mas a verdade é que nós temos uma missão do lado de fora. Não significa que uma missão deva concorrer com a outra. Na verdade, elas deveriam se completar. A missão do lado de dentro tem o propósito de nos fortalecer e nos equipar para que a gente possa cumprir a missão do lado de fora. Durante muito tempo eu tenho visto igrejas e lideranças discutindo o que é mais importante. Na verdade, Deus não nos mandou escolher uma coisa em detrimento da outra. Na verdade, as duas se completam e nós temos responsabilidade do lado de dentro e do lado de fora. Quando eu observo a palavra de Deus, eu percebo que nós temos uma facilidade enorme de nos fechar em nós mesmos e muitas vezes não enxergar aquilo que nos aguarda do lado de fora. A palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 4, que os discípulos de Jesus foram a uma cidade dos samaritanos para comprar comida. Enquanto eles vão, Jesus os aguarda do lado de fora. Quando eles retornam, Jesus está conversando com uma mulher. Normalmente os judeus já não se davam com os samaritanos e um homem raramente pararia para falar e conversar com uma mulher.
Mas enquanto eles estavam preocupados com aquele tipo de comida, Jesus diz para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, assim como vocês tratam a necessidade de comer, a necessidade que o corpo tem de alimento, de subsistência como algo básico, Jesus estava dizendo, eu também entendo que cumprir a vontade do Pai é uma necessidade básica, é algo da mais alta importância. E Jesus chega ao ponto de dizer para ele: levantai os vossos olhos, vede os campos que estão brancos para a colheita. O que é que Jesus está dizendo? Vocês enxergam só o próprio umbigo. Vocês não entendem que eu estou diante de uma mulher e Jesus não estava apenas diante de uma mulher, mas diante de uma mulher que seria a chave para que toda uma cidade fosse alcançada. Basicamente, o Senhor nos mostra que, às vezes, nós não conseguimos enxergar além do nosso clube, da patota, daquela turma que já foi alcançada. E Ele está dizendo, levanta os seus olhos. A necessidade de enxergar mais do que aquilo que já alcançamos. A necessidade de entendermos que Deus quer tocar vidas numa dimensão e num número muito maior do que aquelas que nós já estamos vendo Ele tocar, através de nós ou que simplesmente enxergamos ser tocadas sem que diretamente nos envolvêssemos. Nós precisamos de uma visão maior. A palavra de Deus fala a respeito de Filipe, que chega na cidade de Samaria. Ele provoca um verdadeiro avivamento com a proclamação do Evangelho. Nós vemos uma cidade se rendendo ao Senhor Jesus. Nós vemos gente se voltando ao Senhor Jesus em números assustadores, acima da média. Mas, de repente, a palavra de Deus nos mostra que Filipe tem uma orientação do próprio Deus, de deixar aquele avivamento para trás, por causa de um homem, um etíope, um eunuco que ele iria encontrar numa estrada que, a princípio, a direção de Deus para ele foi uma estrada que estava deserta. Às vezes a nossa matemática não consegue acompanhar a de Deus, que conhece coisas que nós não conhecemos. Naquele momento não parecia haver lógica em deixar uma cidade inteira sendo salva por causa de um. Mas a história, a tradição diz que esse um foi aquele que levou o Evangelho para toda a Etiópia no futuro. Nós precisamos o tempo todo ter não só uma visão de expansão, mas uma mentalidade de obediência ao Espírito Santo que deseja nos levar além daquela dimensão de conquista que nós já chegamos, que nós alcançamos. Quando falo de enxergar mais, não significa que não enxergamos nada. Quando falo de fazer mais, não significa que não fizemos nada. Filipe estava fazendo muito, mais do que a maioria, mas Deus ainda tinha algo mais para ele do que aquilo que ele já havia realizado. E essa deve ser também a nossa mentalidade. O problema de muitos de nós quando nos convertemos é que de alguma forma a gente acha que tem que se afastar do mundo, de tudo e de todos. Na verdade, o único conselho que nós encontramos na Bíblia a respeito de nos afastar diz respeito aos falsos irmãos. A Bíblia manda a gente se separar do mundo, sim, de uma estrutura, dos seus valores, mas não necessariamente das pessoas. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, porque o tempo todo ele estava próximo, não para ser influenciado, mas para influenciar. Não para se deixar ser arrastado pelas práticas deles, mas para arrastá-los para fora daquelas práticas. E nós não podemos perder essa mentalidade. A igreja tem a responsabilidade de ser sal da terra, de ser luz do mundo, e não adianta a gente pensar apenas em nos fecharmos em nós mesmos. A mentalidade de nos excluirmos do resto, de nos fecharmos nos nossos próprios mosteiros, em nome da santidade, tem nos impedido de cumprir a missão do lado de fora. Nós podemos ser santos do lado de fora. Nós podemos resplandecer como luzeiros no meio de uma geração pervertida, corrompida, é o que ensina a palavra de Deus. Então eu quero apelar ao seu coração. Quando a palavra de Deus fala a respeito de levar essa vergonha de Jesus, está dizendo que lá fora, no mesmo lugar onde ele suportou desonra, nós levamos. Não significa que nós nos envergonhamos. Significa que aquilo que pode parecer vergonha, nós estamos dispostos a encarar. Aliás, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós até entendemos que é uma missão para com os perdidos, mas a nossa atitude é como se essa missão fosse apenas para o resto da igreja. É como se ela fosse para o meu irmão. É como se ela não fosse exatamente para mim. A maneira como muitos de nós agimos é essa, mas eu e você precisamos entender, a missão é nossa, a responsabilidade é nossa. E uma decisão precisa ser tomada. A decisão de não ter vergonha daquilo que os outros consideram vergonha. A decisão de levar para fora essa vergonha, dizendo como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 26, a palavra de Deus se refere a Moisés da seguinte forma, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior
do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Quando eu olho para essa declaração, eu vejo, obviamente, a Bíblia está falando de um simbolismo. Moisés, naquela época, ainda não conhecia Cristo, mas ele troca os tesouros do Egito por uma missão que é muito maior. Eu e você precisamos entender, temos a responsabilidade de nos manter nesse mundo, podemos até ser abençoados com um estilo de vida diferenciado nesse mundo, mas não deveríamos trabalhar só em prol daquilo que construímos aqui. Nós precisamos doar nossas vidas, aquilo que realmente conta, aquilo que realmente importa. Quando o apóstolo Paulo diz em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo que nós precisamos entender pelo que vale a pena viver. Mais do que sobreviver, mais do que apenas cuidar da minha casa, da minha família, o que é minha responsabilidade. Mais do que construir uma carreira, mais do que apenas ter sucesso aos olhos das pessoas. Eu preciso, diante de Deus, viver de uma forma que eu possa olhar nos olhos dele, ele nos meus, e eu saber, eu cumpri o propósito, eu cumpri aquilo que ele esperava de mim. Ter uma vida que testemunhe do Evangelho de Jesus. Não importa se você vai ganhar uma multidão ou se você vai tocar a vida de alguns, você precisa viver para testemunhar o Evangelho. Tome essa decisão. Não viva fechado no mundinho dos crentes. Enxergue aqueles que estão do lado de fora e faça diferença fora das quatro paredes. Queimando, é o fogo me chamando numa língua que eu não falo, mas entendo olhar.